Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais esse ano, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês para mais esse nosso bate-papo. Vamos falar de uma situação que convivemos diariamente com ela e temos que aprender a lidar e temos que perceber como vamos agir nessa situação. Como nós vamos aprender a nos modificar e conviver com ela. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, convido a todos a que fechem os olhos, para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a mais essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos nossos mentores desta casa, ceareiros da boa vontade, Dr. Hans, Dr. King, Dr. Bezerra. Agradecer a todas as caravanas e que a espiritualidade possa se achegar em cada uma das casas, atendendo a tudo que for possível daquilo que vocês nesse momento elevam o pensamento até eles, fazendo os seus pedidos. Agradecemos a mais esse dia, a mais essa nossa conversa, esse encontro. E ao Pai Maior, agradecemos a oportunidade de aprendizado e de evolução diária. Em agradecimento, convido a todos para fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, no decorrer do nosso dia a dia, a gente enfrenta dificuldades, a gente nos apresentam desafios, né? Seja ele no nosso trabalho, seja ele no nosso lazer, seja ele dentro da nossa casa. E o ano que passou nos apresentou inúmeros desafios, né? E desafios aí que chegaram aí sem serem realmente anunciados. Que alguns desafios a gente sabe que nós temos que conviver com ele. Mas ano passado foram nos apresentados alguns desafios aí que nos pegou de surpresa. Mas no decorrer do nosso dia a dia, devido a esses desafios, nós temos que conviver com eles e aprender a ter paciência para vencê-los. E é sobre paciência que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Paciência. Quem nunca perdeu a paciência, né? E a gente usa muito esse termo. Estamos fazendo alguma coisa, não dá certo. Estamos conversando com alguém da família e não dá certo a conversa. E você está conversando com um filho e está falando e ele não te escuta. E você chega num determinado momento que você fala assim: eu vou perder a paciência. Quem nunca passou por isso? Agora, vocês já pararam para pensar e já verificaram o que realmente é ter paciência? Que se a gente perder alguma coisa é porque a gente tem ela. Senão, como que a gente vai perder? Vamos à definição de paciência. O que é ser paciente? Paciente é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações
ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. É a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nossa situação. Ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma e com tolerância. Será que nós temos todos esses atributos já para, de repente, em determinado momento, falar, vou perder a paciência? Eu acredito que a gente está evoluindo, mas disso aqui que eu li, alguns pontos aqui, eu até concordo que eu, pessoalmente, já consegui, mas muitos ainda. Estado da alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade. Eu ainda estou num grau ainda que sou atingido. E nessa situação, como eu não perco a paciência porque eu não tenho ela, eu estou no nível da impaciência, que é a incapacidade de suportar algumas situações, ou incapacidade de suportar alguém, ou incapacidade de saber esperar, ter pressa, sofreguidão, desespero. Muitas vezes eu acredito que eu me incluo e estou envolvido numa situação de impaciência, e que é o que nos envolve tudo isso. Agora, nós temos que entender o que é realmente impaciência e como que a gente vai desenvolvê-la, como que a gente vai adquirir essa paciência e como que a gente usa ela no dia a dia. A paciência ela vai ser verificada quando nós conseguirmos necessariamente respeitar o próximo no seu modo de agir e no seu modo de ser. E não só o próximo, mas também se respeitar nessas situações. Muitas vezes a gente se impacienta com aqueles que nós convivemos, porque aquelas pessoas que nós temos um grande carinho, mas porque a gente quer que eles acompanhem o nosso ritmo, o nosso raciocínio. Mas cada um tem o seu momento, cada um tem a sua situação, né? o seu ritmo. Né? Nós temos que, para ser pacientes, compreender que nem sempre somos referências naquela situação e que não é a nossa vontade que determina os fatos. Portanto, para a gente ser paciente, nós temos que amadurecer pessoalmente na construção do respeito ao próximo e da paciência com o próximo e da paciência com nós mesmos. Tá? Nós temos que começar, dentro dessa construção, a saber quando exigir mais dos outros, a saber quando mais exigir de nós mesmos. Deixar que os ritmos das pessoas, ou mesmo os nossos ritmos, falem às vezes um pouquinho mais alto, né? Saber relaxar um pouquinho em algumas situações, em algumas tarefas, tá? A gente tem que aprender que há uma condição básica para você ter uma atitude serena para com você mesmo e para com o próximo, é você ter o autoconhecimento. Só quando a gente conseguir se autoconhecer é que nós vamos corretamente saber medir os nossos esforços e olhar para os outros sem uma impaciência quando ele faz alguma coisa que não agrada. Só que tudo isso requer algum tempo. Isso aí requer algum treino. Isso requer alguma, como que eu vou dizer, alguns resultados errados que vão acontecer e você vai ter que passar por isso e usá-los para o seu próprio proveito.
Só que esses resultados, essas condições, esses esforços, esses treinos, nós vamos às vezes demorar um pouquinho para conseguir um resultado. Alguns resultados, algumas situações, um treino, nós conseguimos resultados mais rápidos. Mas algumas situações que vêm do nosso passado, que a gente está aqui para dirimir algumas situações que são nos colocadas, nós percebemos que esses resultados eles vão acontecer de encarnações em encarnações. O progresso vai acontecer dessa forma. Ah, mas eu quero ter um resultado rápido. Paciência. Aos poucos nós vamos vencendo, aos poucos nós vamos progredindo. É um exercício de paciência o que nós vivenciamos hoje nesta encarnação, porque muitas situações que nós vamos encontrar de desafios são de vidas passadas. E aos poucos nós vamos vencendo. E aí entra a paciência que a espiritualidade nos passa. Aos poucos nós vamos progredindo. Né? Mas como que a gente vai fazer esse exercício? O que esse exercício da paciência requer de nós? Como que nós temos que trabalhar isso? No dia a dia, o que a gente tem que praticar? Primeira situação, saber ouvir. Se você não ouvir a outra parte, não ouvir a outra situação, você não consegue ajudar, compreender e ter uma atitude correta. Persistência. Se no primeiro erro, na primeira situação ruim você desistir, você não consegue vencer, você não consegue progredir. Às vezes é necessário várias vezes paciência para você corrigir aquela situação, compreender aquela situação, conversar várias vezes, persistir, confiar. Confiar é uma parte muito importante, que você vai vencer, que é nesse caminho que você vai conseguir a sua evolução, a sua vitória. Às vezes, necessitamos também saber esperar. Não é de imediato que vem. Situações que acontecem, que você tem que refletir, que te passam, mas que você tem que ter a paciência e esperar, não é de imediato. E sempre elevar o nosso pensamento, que aqui eu junto a confiança. A confiar e elevar o nosso pensamento ao nosso mestre, ao qual ele jamais nos abandona. E ele sabe das nossas dificuldades e ele sabe que nós necessitamos desse auxílio. E quando você se encontra sem paciência, como que você deve agir? Como que a gente vai mudar essa situação? Principalmente pelo que a gente já conversou. Quando você está impaciente, pare um pouquinho, respire fundo, mude os seus pensamentos, foque em pensamentos bons. Porque geralmente quando você se envolve numa situação e não está resolvendo, que vem aquela impaciência, você desfoca os seus pensamentos, você desvia eles. E começam a vir pensamentos diferentes, desviando você realmente daquela trilha, daquele caminho que você tem que percorrer. Então pare, pense um pouquinho, respire fundo, foque outra vez naquela situação, né? Aprenda a controlar os seus impulsos, as suas ações, os seus pensamentos. Se você não vigiar a sua mente, os seus pensamentos fogem. Nesse momento, além de você respirar,
ore, faça uma prece, e você vai perceber que você vai serenar, a impaciência vai embora, e você vai conseguir seguir naquele raciocínio que você estava. E você vai usar um pouquinho do exercício que a gente comentou agora. Às vezes saber esperar, às vezes saber ouvir, ter a persistência, confiar. Esses exercícios, eles se apresentam de várias formas para nós, da nossa paciência. Ele apresenta para nós inúmeras situações no dia a dia. Seja no trânsito, seja na fila de um banco, de um supermercado, seja na escola, se você está cursando, você está com seus amigos, com os professores, sejam com os amigos à sua volta, seja no seu trabalho, que é um local que acontece bastantes conflitos, e principalmente dentro do seio familiar. É aí que nós vamos exercitar, que nós vamos trabalhar a nossa paciência. E o que nós precisamos fazer para sermos pacientes, né? A gente já falou, buscar o autoconhecimento, se conhecer. E a partir do momento que você começa a se conhecer, você vai se reformar, você vai se modificar, que é a reforma íntima. Você começa a perceber o que está acontecendo à sua volta, o que às vezes você está fazendo de errado, e você vai se melhorar, você vai se reformar. Você vai conseguir dominar os seus próprios impulsos, que é não saber ouvir e já soltar a sua versão, a sua palavra. Domine o seu impulso, pare, ouça. Saber dominar esse seu impulso é saber esperar o momento certo. Não é porque a pessoa falou tal coisa, tal situação, e você já tem que agir. Às vezes é necessário você esperar. Às vezes é necessário você, dependendo do que acontece, do que você ouviu, de uma palavra errada, você esperar, você dormir, você orar, e no outro dia você ponderar tudo isso e voltar a conversar com ela. É você aprender a tolerar os defeitos alheios. Se você está buscando o seu autoconhecimento para a sua reforma, é que você também tem defeito. Agora imagine você não tolerar os outros, o defeito dos outros, e como vai acontecer com você também se não tolerarem você? Todos nós estamos aqui para evoluir, mas num planeta de provas e expiações, onde todos nós temos defeitos a serem corrigidos. E tudo isso demanda esforço e a persistência. E a disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Vocês lembram disso, né? E a sabedoria e a compreensão, a sabedoria para ouvir o que estão te falando, ouvir o que de conselhos bons vem, e a compreensão e aplicá-las corretamente. Se a gente não aplicar toda essa situação, de que adianta você no dia a dia, você estar irritado com alguma situação? A sua irritação soluciona algum problema? De que adianta você estar contrariado com tudo e com todos? A sua contrariedade vai alterar alguma coisa na natureza, na situação? O seu mau humor, o que ele vai mudar na sua vida e modificar na vida do outro? E as suas reclamações? Tem dia que você reclama, a gente levanta reclamando de tudo. O que isso muda? Os outros vão aceitar mais você por causa das suas reclamações? Então nós temos que compreender
que todas essas situações aqui que eu falei agora, irritação, contrariedade, mau humor e as reclamações, elas são fruto da impaciência. Então, quando você perceber que você está com essas sensações afloradas, seja todas elas ao mesmo tempo ou individual em cada situação, pare, respire e reflita para você buscar dentro de você o que está errado, para que você trabalhe a busca da paciência, da compreensão. Mas daí a gente vai falar assim, mas poxa vida, ser paciente, né? A paciência, mais um exercício que eu tenho que fazer na busca da minha evolução do dia a dia. Tem tantas coisas aí que o Evangelho nos apresenta que nós temos que modificar, e a paciência também. A paciência também. Por quê? Porque no Evangelho a gente verifica que uma das máximas é: fora da caridade não há salvação. Não é o que a gente estuda muito, não é o que muito se fala. Fora da caridade não há salvação. E aqui eu vou ler para você o capítulo 9, item 7 do Evangelho, onde vocês vão perceber que dentro dessa máxima, fora da caridade não há salvação, está inserida a paciência. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porém a prova a paciência. Então, meus amigos, paciência, paciência, paciência. Paciência para com você mesmo, nos desafios, paciência para aqueles que estão à nossa volta, porque eles também estão aprendendo. Hoje é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E nesse ano que se inicia, eu acredito que, dentre tudo que a gente estudou e vai estudar, a paciência é um dos itens que eu acho que nós temos que trabalhar e bastante. Porque aqui envolveu a nossa família, a nossa reclusão e muitas outras situações que nos levam à impaciência e não à perda da paciência, porque é um item que nós estamos adquirindo. E para que a gente finalize essa nossa conversa, eu vou ler um item do Minutos de Sabedoria, a página 225. Nunca se irrite. Se a condução custa a chegar, tenha paciência. Se o vizinho o incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal a seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Então, meus amigos, paciência. Deixo aqui meu abraço. Estaremos juntos no decorrer deste ano. Agradeço a mais essa oportunidade de entrar na casa de vocês. E agora que vocês possam se colocar de uma maneira tranquila, confortável, para que possam a espiritualidade se achegar para o passe. Graças a Deus e graças a Jesus, a minha gratidão. Até a próxima oportunidade. Não critique,
Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.